Então, após um período sem estar gravando conteúdos para vocês aqui no YouTube, tá? Vou estar voltando com tudo. E hoje a gente vai estar fazendo um pré-panorama do cenário do dólar para a abertura dele hoje, tá bom? Nesse cenário, eu vou falar os principais pontos que eu tenho em vista para hoje e as principais regiões que eu quero já trabalhar no dólar em si, tá? Utilizando tanto o conceito macroeconômico quanto a base de cálculo, né, da nossa planilha em si, como vocês podem ver. Então, basicamente, aqui no meu gráfico eu deixo só plotado os principais pontos da economia real, tá? Então, isso é da economia real. O principal ponto que eu tenho hoje aqui como questão é a taxa estrangeira, tá? Na região dos 5.811,5. Então, isso daqui para mim que vai definir a tendência do dólar em si hoje, tá? A gente tem a nossa taxa mínima, taxa média e taxa máxima, tá? De negociação do câmbio real. Então, basicamente, taxa de importação e exportação que a gente utiliza aí, tá? Entre elas que são negociadas o câmbio. Então, basicamente, o que a gente tem que ver aqui hoje, tá? Como a gente teve um feriado prolongado, eu tenho aqui um cenário macroeconômico global, tá? Onde eu vejo algumas paridades, onde o dólar tende a abrir. Então, basicamente, que a gente, pela paridade da abertura, a abertura do dólar aí vai abrir aí na região dos 5.780. Isso como falta aí uma horinha e meia para o mercado abrir, então pode mudar um pouco, tá? Então aí a projeção é que abre menos 45 pontos do, do ponto de fechamento em si. Então abriu nessa região, o fechamento foi na região do 824. Então a previsão é que o dólar abra aí na região dos 767, tá? Só que também a gente tem a média dos pares, tá? A paridade dos pares. Tá caindo aí 0,40 desde o fechamento na quinta-feira. Então vocês podem ver que alguns ativos aqui estão com a variação um pouco diferente, tá? Se vocês for pesquisar aí no Invest ou no TradeView, porque a base do cálculo que a gente utiliza é um pouco diferente, principalmente por a gente ser emergente. Então, o cálculo ele é um pouco diferente em si, mas por causa teve o feriado prolongado, então amanhã deve normalizar isso daqui, beleza? Então aqui a gente tem aqui basicamente os emergentes puxando um pouco para baixo, tá? Cenário de queda. Então com isso a gente já tem a paridade puxando da região do 801 ao 767, 768. Então a gente tem esse range aqui todo para trabalhar. Então qual que é o meu ponto de vista aqui nessa região? Se o dólar abrir aqui, por exemplo, na região do 80, tá? Ou ele abrir na região do 80, ele pode vir trabalhar até basicamente no 800 a 811 e voltar no movimento de queda. Por quê? A taxa estrangeira ela sempre vai definir a tendência do mercado para a gente, entendeu? Como ela sempre vai definir a tendência do mercado para a gente, eu espero sempre o preço ele tentar voltar nessa região. Claro, eu vou acompanhar com fluxo, eu vou acompanhar primeiramente como que vai estar os emergentes geral, como que vai estar o volume financeiro, tá? Para qual a direção que o volume aqui que me mostra tanto do dólar futuro quanto do índice futuro vai me mostrar a direção e também eu vou ter meus máximas e mínimas de volatilidade, tá? Então eu tento trabalhar dentro desses pontos em si. Então, basicamente, o que eu espero? Se o mercado abrir aqui numa região muito baixa, tá? Na região dos 771, eu vou esperar o mercado voltar um pouco para mim estar tomando uma posição em si. Só que se o mercado já abrir na região do 800, tá? A gente vê que não tem força compradora. A gente vê bastante aquele fluxo vendedor, aquele apetite vendedor, sem sombra de dúvidas, vindo, tá? Perdeu taxa mínima, o mercado vai buscar trava de opções, tá? Normalmente a gente tem trava de opções aqui agora nessa região, a mais forte, aqui nessa região dos 52, 53, tá? Então provavelmente se o mercado vir perder o 80, meu take dessa operação pegando a tendência diária dos emergentes, tá? Vai ser essa região dos 53. Se eu olhar uma grade aqui, a gente vê que os emergentes está no movimento bem direcional para baixo, tá? Que a gente então tem peso mexicano, usar, o CAD ele fez um movimento de queda, tá voltando para o 0 a 0. O VIX, coroa sueca,
A gente também tem o nosso índice dólar, tá? Que ele já fez um movimento de queda durante a madrugada, volta ao 0 a 0 aí. Então a gente tem tudo a nosso lado para ver esse movimento vindo de queda em si, tá? Então é isso que eu vou observar. Os pontos do índice hoje eu não vou estar passando para vocês. A gente tem alguns cálculos do índice em si, mas eu não vou estar passando para vocês hoje, porque nosso ponto principal hoje é ver essa abertura do dólar, tá? Outro ponto importante, eu tenho essas máximas e mínimas aqui, tá? Perante a volatilidade do preço. Eu quero que o dólar aí, pelo menos, ele venha buscar nessas regiões aqui, tá? Um pouco mais abaixo. Então eu vou ver como o preço ele vai trabalhar em si, tá? E aí eu vou mandando atualizações para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Então qualquer região que eu pretendo entrar, qualquer ponto que eu vejo forte extra, tá? Eu vou estar mandando para vocês no grupo do WhatsApp. Para quem quiser participar também, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, tá? Então a gente fica assim. Qualquer coisa, eu faço mais uma análise aí para amanhã, junto com vocês, para a gente ver como que vai ser o andar da semana, tá? Minha projeção da semana é que o dólar aí ele vem no movimento mais fraco mesmo, tá? Então o dólar perca força nesse movimento de alta, vem trabalhar aí próximo à região dos 700, tá? 700 a gente tem muita trava de opções, muita região de opções, então provavelmente a partir de 700 o dólar volta de novo para a tendência de alta em si. Vendo aqui só em 60 minutos, a gente vê que o preço ele está perdendo um pouco de força, mas eu vejo ele até no máximo nessa região aqui, tem até um vácuo dentro dela, né, de um gap, tá? Então eu vejo ele primeiro preencher nessa região aqui, que aqui tem bastante trava de opções, antes de continuar o movimento de alta em si, beleza?